Oi, gente! Você já passou por momentos da vida em que tudo parece estar desmoronando? Se sim, esse vídeo é pra você. Então fique até o final. Já ativa o sininho, já curte e compartilha com seus amigos, por favor. Bom, eu tenho certeza que você já passou por momentos difíceis que chegam sem avisos, tempestades, coisas difíceis de lidar no momento e que você não estava esperando. Essas dificuldades derrubam a gente e faz a gente perguntar às vezes: por que isso está acontecendo comigo? Por que, Deus? Hoje eu quero te mostrar, através da palavra, que existe 4 tipos de tempestades que a gente pode enfrentar durante a vida. E o mais importante do que entender como elas acontecem é exercer sua fé para cada tempestade. Vencer com fé é sempre a chave, não adianta, não tem por onde correr. Então, se você quer saber ou está passando por algum momento ou já passou, fique comigo até o final desse vídeo. Então vamos lá, gente, sem mais delongas. A primeira tempestade é a tempestade ocasionada por nós mesmos. Sim, a gente pode criar nossa própria tempestade. Nunca culpe ninguém de alguma tempestade sua, porque ninguém tem culpa. A tempestade é ocasionada por nós mesmos. Em Gálatas 6:7 está escrito: não vos enganeis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear também ceifará. Muitas vezes as tempestades que a gente enfrenta são frutos das nossas próprias decisões, escolhas erradas, falta de sabedoria, afastamento de Deus. E aí quando vem essa pergunta, por que Deus? Aí quando a gente pensa nessa situação, a gente volta lá na mensagem de Jonas. Jonas fugindo do chamado de Deus e sendo engolido pelo próprio peixe. Jonas 1, versículo do 3 ao 4. Então, gente, quando a gente volta a essa reflexão aí, falando sobre Jonas, falando sobre a semeadura, há tempestades que a gente em algum momento vai ocasionar. Que a gente vai ocasionar por ego, por falta de discernimento, mas em algum momento a gente vai provocar isso e a tempestade já vai vir sobre nós. Assim como Jonas tinha um chamado e ele fugiu, né? Então, teve que provocar uma situação para ele voltar aos braços de Deus. E assim pode acontecer com você. E como lidar diante dessa situação quando você vê que uma tempestade foi ocasionada por você? Primeiro você vai refletir, pedir discernimento para Deus e entender o porquê que isso está acontecendo. Depois que você entendeu, você tem que ter um arrependimento, gente. Arrependimento verdadeiro e mudança de direção. Porque às vezes uma escolha errada sua pode mudar toda a sua história. Todo mundo tem um chamado, tem um plano. Então, se essa escolha te levou por um caminho errado, recalcule a rota e comece. Mude a direção. Todos os nossos planos têm que estar alinhados aos planos de Deus. É engraçado, né? Que, tipo, eu já passei por algumas situações que eu tive que exercitar esse discernimento. Igual, tipo, eu tinha as portas fechadas em todos os aspectos. E as portas que abriram eram portas do mundo. Aí eu tive que fazer essa reflexão. É de Deus ou é do mundo? Quando a gente tem que fazer essa reflexão, a gente abre a Bíblia e entende que, às vezes, a gente pode ser enganado pelos nossos desejos, pelas nossas vontades. E então a gente tem que ter o discernimento para dizer não e mudar a direção, mudar o caminho. E não aceitar tudo que vier. Proposta de emprego, tudo. Você tem que ter o discernimento para desviar a direção. Se você ir por esse caminho, você pode colher coisas do mundo. E as coisas do mundo são diferentes das coisas do céu. As coisas do céu, realmente, ela existe tempo, paciência. Mas quando a colheita vem, ela é eterna. Segunda tempestade. Tempestade ocasionada pelas mãos humanas. Sim, os humanos podem ser utilizados para ocasionar tempestades na sua vida. Lá em João 16, versículo 33, fala: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Às vezes a gente enfrenta tempestade ocasionada por outras pessoas. Nem sempre os problemas são culpa nossa, como traições, injustiça, fofocas, abandono,
Quando você volta lá na Bíblia, você vê que José do Egito foi vendido pelos próprios irmãos. Os próprios irmãos venderam ele. Então assim, vai haver momentos que você vai ter que lidar com pessoas que não têm caráter. E isso não tem nada a ver com você, e sim com a pessoa, com o jeito dela. E cada um tem a prestação de conta com Deus. Então não é da sua conta entender, entendeu? Você só tem que receber o que ela te ofereceu, né? Praticar o perdão e a confiança totalmente em Deus. Porque todo mal que as pessoas te fizerem, Deus retornará em bênçãos redobradas. Então, nunca se sinta culpada pelas ações dos outros, pelas atitudes dos outros, pela injustiça. Coloque tudo nas mãos de Deus, que Deus vai te recompensar. E lembre-se que mesmo tendo todas essas tempestades, gente, tudo tem a mão de Deus. Não há nada maior que Deus. Nada. O mal nunca será maior que o bem. Nunca. Mas se as coisas ruins estão acontecendo com você em algum momento, pegue bem essas reflexões que eu tô falando aqui com você. Exercite sua fé e tudo vai dar certo. A confiança em Deus é primordial. Terceira tempestade. Tempestade ocasionada pelo diabo. Sim. O diabo pode tentar contra a sua vida, contra a sua fé. 1 Pedro 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramado como um leão e busca quem possa tragar. Eu sempre levo essa reflexão que o mundo que a gente vive é do maligno. Então, tem muitas coisas aqui dele e quando a gente se desvia, ele vem atrás, querendo nos levar pelo caminho, com oportunidades, com pessoas, mas ele vem de alguma forma tentando nos laçar. E ele usa essas tempestades para enfraquecer a nossa fé, nos destruir ou afastar de Deus. Um exemplo bem claro disso é Jó. Jó perdeu tudo, porque o diabo pediu permissão para Deus, para testar a fé dele. Jó perdeu os filhos, perdeu o patrimônio, adquiriu uma doença que ele ficava se coçando dia após dia. Então ele perdeu saúde, perdeu dinheiro, perdeu família, tudo em um dia só. Mas tudo isso aconteceu pela permissão de Deus. Tudo isso foi para testar a fé dele. Mas ele, como um homem temente, segundo o coração de Deus, reto, íntegro e fiel a Deus, e com a fé inabalável que ele tem, ele teve resistência e não se desviou dos caminhos do Senhor. Ficou ali em posição e até que teve restituição e restituição redobrada de tudo que ele havia perdido. Então assim, o diabo ele pode até tomar o que é seu por um tempo, por um período, mas Deus ele vai restituir em dobro tudo aquilo que foi perdido. E por último eu vou falar sobre a quarta tempestade, a tempestade ocasionada por Deus. Deus pode ocasionar tempestades na sua vida. Em Mateus capítulo 8, versículo 24 ao 26, parece Jesus acalmando a tempestade. Jesus estava no barco. Deus, ele nos leva para a tempestade sempre para levar a gente para um próximo nível. Quando a tempestade é divina, sempre é para levar para um nível a mais. E isso acontece às vezes porque ele quer ensinar algo para a gente aprender e melhorar como ser humano, ou para a gente passar para outras pessoas como testemunho e glorificar o nome de Deus, ou para trazer você para um novo nível, levar para um propósito maior. E como vencer isso? Confiança total em Deus, gente, não tem jeito. Tá passando por aquela ali, agradeça, bendito seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, e passa com a armadura de Efésios, vai passando, vai fechando, vai glorificando e não desista, porque o melhor está vindo, e quando você vê, você vai dar risos de alegria. Então assim, as tempestades elas virão, ocasionadas pela gente, pelos outros, pelo maligno ou por Deus, elas vão vir. A Bíblia é clara, mas em todas essas tempestades tem uma coisa: há Deus no controle de tudo. Se Deus ele está permitido é por um objetivo, e cada tempestade aqui eu citei uma vontade que eu acredito que Deus quer que se cumpra. Então se você está passando por alguma tempestade, pede clareza para Deus, discernimento, faça prova. Eu fui ali numa amiga hoje fazer uma massagem, ela até me deu uma dica que eu achei assim muito relevante, que eu já fiz na minha vida.
E eu vim aqui dar para vocês também. Sempre que você estiver passando por algo, faça a autoavaliação, senta em casa, coloca uma música onde você consegue se conectar mais com Deus, sentir mais próximo de Deus e começa a fazer uma avaliação. Fala: Deus, aonde eu tô errando? Me examina, me dê uma luz, me direcione. Se for para mim fazer isso, que aconteça isso. Se for para mim fazer aquilo, que aconteça aquilo. Faça aprovação com Deus e mantenha na posição, santifique. Que Deus vai te direcionar e toda aquela tempestade, quando você vê, vai transformar em bênção. Então, independentemente da tempestade que você está passando, acredite que Deus está no controle de todas elas. É isso. E se você está passando por alguma coisa, compartilha aqui também, se puder ajudar. Beijo.